Eu fui para a Itália em 2017, fiz a minha cidadania italiana, meu reconhecimento, fui para a Itália com esse pensamento de arrumar um trabalho, recomeçar minha vida. E a minha esposa foi logo depois, quando saiu meu passaporte, poucos meses depois, e a gente descobriu um programa de intercâmbio na Itália, no qual a gente ia poder morar com as famílias italianas. Não era esse o nosso programa, mas a gente estava meio perdido, a gente não tinha se preparado tanto financeiramente, a gente não tinha se preparado tanto com relação à língua italiana. Então foi naquele momento que apareceu essa oportunidade de morar numa fazenda e trabalhar com as crianças, numa fazenda didática, onde as crianças vinham ali para fazer o pão e aprender coisas da fazenda. Foi assim que a gente começou um programa de intercâmbio na Itália. Então foi assim que a gente mergulhou na cultura italiana. A gente começou pelo norte, então a gente fez a Lombardia, o Vêneto, a Ligúria. A minha cidadania italiana eu fiz na Toscana. Então a gente começou a conhecer as diferenças entre as regiões do norte. A gente fez isso por quase uns 2 anos, quando a gente finalmente decidiu ir então para a Sicília para conhecer um pouco mais da cultura do sul da Itália. Se vocês quiserem, eu posso contar mais sobre essas histórias dos intercâmbios, trazer um pouco das imagens para vocês aqui, porque foi uma coisa que marcou muito a nossa vida e eu tenho o maior prazer em compartilhar com vocês, mas gostaria de contar um pouco sobre a saída para a Sicília. A gente ficou então uns 40 dias em Palermo e depois a gente ficou mais uns outros 40 dias na Catânia, muito próximo do Etna, onde a gente fez um programa dentro de um aras que a gente cuidava dos cavalos e tinha umas pessoas ali que eram mensalistas desse aras, que tinham cavalo, alguns tinham cavalos ali, então pagavam para esse cuidado do cavalo, e outros eram mensalistas desse clube. Eu não sei bem como funciona nem aqui no Brasil, porque eu não tinha experiência nenhuma com cavalo, e no final das contas estava ali ajudando a trocar a ferradura do cavalo e aprendi a selar o cavalo também, várias coisas interessantes e que eu nunca teria imaginado que eu ia fazer, ainda mais em uma outra língua, num outro país. Mas o ponto que eu quero chegar é um churrasco. Eu quero falar de um churrasco que eu participei nesse Aras, então próximo ao Etna. Então toda essa introdução foi para dizer que nesse churrasco eu tive uma experiência incrível. Talvez a experiência incrível tenha sido só dentro da minha cabeça, só dentro de mim, mas eu queria contar para você porque foi nesse churrasco que eu tive a sensação de estar mais próximo do Brasil e pude notar a diferença entre o norte e o sul. E eu queria bater esse papo contigo porque muita gente me pergunta: Robson, qual a diferença entre o norte e o sul? E a complexidade dessa demanda, desculpa, a complexidade dessa pergunta, ela é muito grande, né? Então, como que eu vou explicar a diferença? E às vezes uma história como essa do churrasco, acho que pode trazer um pouco uma pitada dessa diferença entre o norte e o sul. Então os dias foram passando, a gente foi fazendo amizade com essas pessoas que eram mensalistas e estavam ali para fazer os passeios. Eu aprendi a montar cavalo, fiz os passeios, aprendi mais ou menos, né? Ainda sou muito ruim, mas a gente fazia os passeios com eles e aos poucos a gente foi sendo introduzido nesse grupo. Um deles ia fazer um aniversário e então eles decidiram fazer esse churrasco e chamaram mais pessoas, né? Os amigos dos amigos, então veio uma galera, assim, tinha umas 40 pessoas, acho, nesse churrasco. E a gente começou a ajudar ali, a organizar as coisas, o pessoal foi começando a chegar. Ali para umas 5 da tarde, uma pessoa falou: "Ô, você sabe fazer o fogo? A gente faz o churrasco normalmente aqui". Tinha uma espécie de fogueira, assim, com tipo quando o pessoal coloca, tipo, roda de um trator, assim, para fazer, ou de um caminhão, sei lá, onde você faz uma fogueira, mas também faz o churrasco, a grelha vinha por cima. Eu olhei e falei: "Ah, eu sei, posso ajudar, posso começar o fogo então". Eu comecei o fogo, o pessoal já foi chegando, foi trazendo a carne, já iam me dando a carne ali, daqui a pouco eu já estava assando. Quando eu vi, eu virei meio que o churrasqueiro do rolê, e eu acho que isso me aproximou deles. Então, o pessoal já chegava e já perguntava sobre mim, talvez porque se sentiu meio assim: "Pô, vou dar a carne na mão de um desconhecido ali, vou pelo menos fazer uma sala com ele". Daí me perguntavam alguma coisa do Brasil, alguma coisa sobre essa viagem que a gente estava fazendo ali na Itália. Então foi bem legal, assim, já estava me sentindo mais acolhido, assim. Em particular, não o aniversariante, mas um outro dos sicilianos ali era muito engraçado, era um cara extremamente extrovertido, contador de história e brincava, já chegou meio brincando comigo e com a Nath, com outras pessoas ali, então ele já dava uma descontraída no ambiente, digamos assim. Então depois que o pessoal já tinha comido e tal, a gente
o pessoal ficou todo em volta dessa fogueira, que já era churrasqueira, mas depois virou somente a fogueira, assim. Então a gente ficou em volta ali, e esse italiano que era mais contraído contava várias histórias legais, e uma hora ele contou uma história muito bizarra, que ele disse que a avó dele criava galinhas, e uma das galinhas começou a comer os ovos. Quem cria galinha acho que já sabe que isso pode acontecer, e ele começou a contar a estratégia para resetar uma galinha. E todo mundo ali tava já se cagando de dar risada. Então ele começou a contar que essa galinha começou a comer o ovo das outras, então eles tinham que acordar muito cedo para ir lá, porque uma galinha botava o ovo, essa galinha em particular já ia lá comer, e a avó dele pegou uma caixa totalmente lacrada e deixou a galinha ali dentro por 24 horas ou 48 horas, não me lembro direito, e disse que depois desse tempo, quando a avó dele abriu a caixa, a galinha, pum, abriu os olhos e tipo assim, tá, quem sou eu, o que que eu tenho que fazer? E a avó dele, segundo a história dele, a avó dele disse, ó, você é uma galinha, você tem que comer o milho, tá, tá, tá. E a galera deu muita risada, ele disse que funcionou e tudo mais. Então, assim, foi muito engraçado essa festa, esse churrasco. E por um momento eu falei pra Nath, cara, parece que a gente tá no Brasil, né? Essa festa parece muito com as festas que a gente viveu no Brasil. Então, assim, por alguns instantes ali, nessa contação de história, toda essa galera dando risada, eu meio me senti no Brasil, assim. E eu comentei com a Natasha, né, a minha esposa, eu falei, caramba, como pode, né, a gente tá se sentindo tão em casa, assim, e a gente conhece 3, 4 pessoas só de toda essa galera. E aí o pessoal começou a ir embora ali, era já 1, 2 da manhã, e a galera começou a abraçar a gente, assim, né? A galera abraçava a gente e falava, ô, vai lá em casa tomar um café, ô, chega lá em casa, eu moro ali, moro lá. Começaram a explicar onde que era a casa deles, e a gente acabava de conhecer esse pessoal, né? E para dar um pouco de contexto para você, tipo, eu já tinha participado de outras festas no norte da Itália. Então, a gente morou também em Bolonha, que acabei não comentando, que a gente participava das festas de família e tudo mais. Mas parece que nessas famílias que a gente conheceu no norte existia uma certa distância, tipo, para dizer assim, aí vamos com calma, sabe? Parecia que a, a mensagem subliminar era tipo assim, não, peraí, vamos conhecer, vai ganhando minha confiança aos poucos aí. E já no Brasil parece que muita gente que a gente conhece não é assim, a gente já, pum, já se conecta rápido, quando a vibe bate, né, que a gente fala, quando dá o match, na amizade parece que é tudo muito rápido, e a gente sentiu isso na Cecília, sabe? Eu particularmente odeio comentário, tipo, lá no sul, não sei o quê, ou lá no norte, tipo, parece que isso dá um estereótipo, assim, né? Parece que, todo mundo no norte é mais fechado, mais arrogante, todo mundo no sul é mais acolhente, mais aberto, né? Não é que é assim, porque, claro que não, né? Eu sou de Curitiba, conhecido como a cidade dos arrogantes, a cidade das pessoas que não cumprimentam e tal. É um pouco verdade, né. Eu já morei em apartamento, eu não cumprimentava meu vizinho, você entra no elevador, a pessoa não te cumprimenta. Isso é um pouco comum, mas não significa que todo mundo é assim. Então não significa que toda pessoa do norte da Itália vai ser fechada e todo mundo do sul vai ser aberta. Você vai conhecer pessoas mais fechadas, mais frias no sul também, provavelmente. Mas estou contando essa história porque isso me fez entrar um pouco mais na cultura italiana. Mas obviamente que eu ainda não me comparo com um italiano nascido que viveu coisas mais profundas, mas queria trazer para você esse vídeo para te contar um pouco essa parte, né? Não queria que você me entendesse mal, mas assim, o meu melhor amigo italiano é do norte, né? Ele é um pouco mais velho, ele é um pouquinho mais velho que o meu pai, mas a gente tem quase uma relação pai e filho, assim, digamos que ele é meio que meu pai italiano, assim, ou meu tio, sei lá, como um padrinho, assim, talvez. E, e falando dele, por exemplo, sempre que eu encontro ele, já aconteceu isso várias vezes, eu já fiquei 1 ano sem ver ele, depois encontrei ele. Depois fiquei 6 meses sem encontrei ele de novo. E agora eu tô quase 3 anos sem ver ele. Provavelmente se eu for lá cumprimentar, ele vai vir e me dar um beijo no rosto, porque é muito comum entre os homens na Itália, dar um beijo no rosto e até o abraço. Quando eu vou abraçar ele, parece que fica um abraço meio, sabe, muito diferente desses italianos do sul, da Sicília, que no final do churrasco, claro, a gente tava tomando cerveja e tudo mais, mas assim, é um abraço diferente, é um abraço que mais parecido com o Brasil. Quando eu conheço uma pessoa aqui e eu me dou bem com ela, esse abraço é muito comum. Então, no meu entendimento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com os preconceitos que a gente escuta na Itália, porque na Itália, no sul,
a gente vai encontrar, vai escutar preconceitos entre o sul com o norte e do norte com o sul. Se você nunca assistiu, eu te aconselho a assistir Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. São filmes de comédia, né? O filme número 1 é esse, Benvenuti al Sud. Então, uma pessoa do norte vai para o sul e depois o contrário. É uma comédia bem engraçada italiana. Se você está estudando italiano, é bem legal e te dá um pouco essa visão dos preconceitos que existem dos dois lados. Se você já viveu alguma experiência que pode contribuir aqui, deixa nos comentários se você já viveu alguma coisa de cultural entre o norte e o sul, se a tua família é do norte ou se a tua família é do sul. Deixa aí nos comentários para ver o que a gente pode conversar por aqui e estender um pouco essa conversa. Então, falando um pouco de contexto histórico, a Itália é mais diferente do que a gente imagina, né? Então, a gente tem no norte alguma coisa, uma influência muito mais austríaca, né? Todo aquele problema com o Império Austro-Húngaro que teve lá no norte. No sul, a gente já teve uma invasão da Grécia, Bizantina, um monte de coisa. Eu não sou professor de história, não conheço muito bem, mas assim, basta você ir para o sul da Itália para você ver a diferença na arquitetura, as marcas que essas invasões deixaram. Então, com certeza, a diferença cultural que existe entre o norte e o sul é muito grande e é uma diferença mesmo dos povos que foram conquistando e foram deixando as marcas ali. Então, com certeza, uma coisa meio milenar, assim, né, de muito tempo e que é difícil da gente compreender, mas morando ali e visitando ali, a gente com certeza consegue absorver um pouco. Então foram 4 anos meus vivendo na Itália, entre idas e vindas, entre pandemia no meio e tudo mais, mas eu fiquei 4 anos na Itália, tive a oportunidade de passar muito mais tempo no norte do que no sul, infelizmente. Gostaria de ter conhecido a Puglia, a Calábria e outras regiões, infelizmente não conheci, mas eu estive na Sardenha, estive na Sicília, consegui fazer uma viagem ali pelo centro, Roma, algumas coisas. Nápoles também estive, foi legal. Não tanto tempo quanto eu gostaria, mas com certeza gostaria de viver mais experiências lá para poder compartilhar com vocês. Tem muito mais coisa para compartilhar aqui, então se você quiser deixar nos comentários aí alguma ideia do que a gente pode estar conversando. E é isso, obrigado por assistir até aqui, quem ficou até aqui, incrível. Se inscreva no canal e quero fazer mais vídeos como esse. Ci vediamo presto. Ciao!